Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Então ordenou a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Vamos ouvir então a reflexão deste texto de hoje. Nós vamos começar com o Catecismo da nossa Santa Igreja, o que ele diz sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 e 20. Vamos ver o parágrafo 551 do nosso Catecismo. Desde o princípio da sua vida pública, Jesus escolheu alguns homens, em número de 12, para andarem com ele e participarem na sua missão. Deu-lhes parte na sua autoridade e enviou-os a pregar o reino de Deus e a fazer curas. Estes homens ficam para sempre associados ao reino de Cristo, porque por meio deles, Jesus Cristo dirige a Igreja. Parágrafo 552. No colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro confessa: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nosso Senhor declarou-lhe então: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo, que é a pedra viva, garante a sua igreja edificada sobre Pedro, a vitória sobre os poderes da morte. Pedro, graças à fé que confessou, permanecerá o rochedo inabalável da igreja, terá a missão de defender esta fé para que nunca desfaleça e de nela confirmar os seus irmãos. E esta é a missão dos substitutos de São Pedro, Os papas, ao longo desses séculos, foram substituindo São Pedro, mas com a mesma missão: professar que Cristo é o Filho de Deus vivo e manter a inabalável estrutura da nossa igreja. Parágrafo 553. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus e a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este cargo depois da sua ressurreição, quando diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então, o poder de ligar e desligar significa a autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e, particularmente, pelo de Pedro, o único a quem confiou explicitamente as chaves do reino. Por isso que existe, a infabilidade papal, desde que seja pronunciada de forma em nome da igreja ad cátedra, Então o Papa tem essa prerrogativa que já vem desde o início da igreja, quando Jesus passa esse poder a Pedro, Então o Papa é o substituto, está no lugar de Pedro e representa Jesus aqui na Terra, Uma missão muito, muito difícil e de grande responsabilidade. E lembremos, quanto mais grande for a responsabilidade, maior será depois, a prestação de contas que se deverá fazer. Lembremos disso. Tudo isso é do Catecismo da nossa Santa Igreja Católica. Vamos ver o que diz desse texto dia a dia com o Evangelho. Em Cesareia de Filipe, predomina o poder de Roma, mas nesse lugar são afirmados os planos de Deus para Jesus e seus discípulos. O povo pensa que Jesus é um dos profetas da antiga aliança. E seus discípulos, o que pensam sobre ele? Pedro, o líder dos discípulos, responde corretamente: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus é a presença de Deus entre nós. É Jesus, e não o Império Romano, quem manifesta os planos de Deus. A resposta de Pedro é acolhida por Jesus com uma bênção. Bem-aventurado és tu, Simão. Além do elogio, Pedro ganha também uma grande responsabilidade. Deverá liderar a comunidade de Jesus, a minha igreja. Jesus dá a Pedro o poder de distinguir e apontar quem de fato pertence à comunidade comprometida com a justiça e quem dela se afasta, para se pôr do lado da injustiça. Pensemos nisso. Ficamos com essa reflexão para este domingo, um contexto do Catecismo da nossa Santa Igreja, mais essa pequena reflexão da editora Paulus do dia a dia com o Evangelho. Uma coisa se liga na outra, com certeza, e a responsabilidade do Papa é muito grande e esperamos que ele cumpra com dignidade, todos eles, esse compromisso assumido com nosso Senhor.